Meus amados, nós estamos aqui na LESP, hoje um grande evento, nós estamos ao lado de Raimundo Nonato, esse, nossa, jornalista, esse amigo querido, e essa pessoa que assim, tem discernimento do que é certo e do que é errado, por isso que está hoje presente aqui, sendo hoje, mais uma vez, ele levando para a gente, como mestre de cerimônia, de uma seriedade tão grande sobre o Agosto Lilás, que deve se tornar em 365 dias do ano. Com certeza, com certeza. Mara, em primeiro lugar, quero agradecer a você, agradecer os teus telespectadores que sempre estão ligados aqui no seu programa. E eu estou muito feliz, a Jo Ribeiro, que é a presidente da Confraria Mulheres 40 Mais, me fez o convite para ser o mestre de cerimônias e também mediador desse congresso, dessa conferência sobre o Agosto Lilás, e eu de pronto aceitei o convite, porque tudo que diz respeito à mulher, ao cuidado da mulher, ao respeito pela mulher, pode saber que a Coluna Destaque sempre vai estar participando. Você sabe que eu tenho um prêmio chamado Essas Mulheres Maravilhosas, que eu comecei esse prêmio em 1980. Então eu acompanhei o crescimento e a evolução dessa mulher. O crescimento dela, o espaço que ela conquistou. Então, quando eu vejo eventos como esse, onde a pauta maior é a mulher, principalmente a violência contra a mulher, eu fico muito feliz, porque é uma forma que nós temos de contribuir. E você disse também uma coisa muito certa, o Agosto Lilás é simbólico, porque a proteção para a mulher é todo dia. Todos os dias, santos dias, de manhã, de tarde, de noite. É como dia de pai, dia de mãe, das mães, são todos os dias, concorda? Então, é uma alegria muito grande para mim, para a Coluna Destaque, participar desse congresso com mulheres ilustres, entendeu? E é um evento bacana, eu estou muito feliz. E olha, gente, no local, a Jo Ribeiro, como sempre, fazendo as coisas de uma forma, tanto ela como a Filó, que é a vice-presidente, fazendo de uma forma, assim, gente, gigante para todas nós, aqui no Auditório Tiradentes, e onde a deputada, nossa querida deputada Solange de Freitas, está participando ativamente, anfitriã, recebendo a todas nós aqui com muito carinho, muito respeito e com um elo realmente muito forte de amor, de carinho, porque essa causa não é só de algumas, essa causa é de todas nós. Todas nós, e não digo só no Brasil, digo no universo. Então, vocês em casa que estão nos assistindo, façam uma reflexão a cada minuto, a cada segundo, o que realmente tem sido a sua vida, os seus dias. Né? Se você tem se pautado pela verdade, pela veracidade, pelo carinho, pelo respeito do outro, ou você só olha o seu umbigo. Porque todas nós, unidas, somos muito mais fortes para combater qualquer tipo de, sabe, esse tipo de coisa horrenda, que é a violência, a agressividade em relação, não importa se é que bateu, se é agressão psicológica, não importa, não podemos mais aceitar. E não é somente o Agosto Lilás, 365 dias do ano. Olha, meus amados, continue conosco, o evento daqui a pouquinho já vai estar começando, nosso querido Raimundo Nonato, como mestre de cerimônia, como sempre, queridíssimo e atuando de uma forma assim que só você é ímpar. Tudo que eu faço com amor, eu faço com dedicação. E um evento desse não tem como você não colocar amor. Quando nós falamos de mulher, nós falamos de amor. Isso é qualidade de vida, isso é pode com o mar a cedro. Olha, fique conosco e faça a sua reflexão. Não passe a vida só comendo, bebendo e indo para o trono. Passe a vida com responsabilidade. Um abraço no coração de todos vocês. Um beijo. Nós estamos na LESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, estamos ao lado de Soraya Maia, no Congresso, gente, Agosto Lilás 2025, e hoje realmente é um dia
eu acho muito importante para que todas nós façamos uma reflexão, não é isso? Soraya Maia, cantora, escritora, e olha, se eu for falar para ela o currículo todo dela para vocês aqui, nós vamos passar a tarde inteira e não tenho condições de entrevistar as outras pessoas. Soraya, fala um pouquinho a respeito desse evento de hoje. Olha, mais uma vez, né, mais um evento em prol contra a violência, né, doméstica, que a gente tem que estar muito em cima disso, sempre lutando contra, denunciando sim o agressor. Não podemos permitir esse tipo de coisa mais, não cabe isso em pleno século XXI, esse tipo de coisa, né? E eu, como uma recém-diplomata civil humanitária também, faz parte das causas, né? De uma das causas, a gente tem que abraçar tudo e fazer com que as pessoas realmente estejam alinhadas, conscientes de tudo isso e unidas, né? Para que a coisa realmente não se propague mais. A gente tem que coibir isso aí de uma maneira grandiosa para que acabe. Se não acabar, né, que é difícil, né? Mas a gente faz o que a gente pode também. E fazer muito, gente. Unidas, nós somos muito mais fortes, todas nós. Porque assim, acabou. E não é agosto lilás, terminou e acabou a gente falando a respeito da agressão em relação a todas nós mulheres. Em relação, gente, ao mundo, ao universo de mulheres, é cessar. Não é o agosto cessou, mas nós continuamos, a luta continua para realmente as nossas autoridades e todos nós unidos realmente terminarmos essa coisa tão horrenda que é a agressividade, não só de batendo, mas com o olhar, ferindo, magoando, psicológico. Então, vamos ficar atentos a isso. Esse é exatamente o nosso exercício de hoje, que será um grande evento aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Fique conosco. Obrigada, Soraya, um grande beijo. Obrigada. Meus amados, nós estamos aqui na LESP, um grande congresso, gente, Agosto Lilás. E olha, de suma importância para todos nós, nós temos aqui agora a Maristela Pedrotti, da Maristela Joias, que é apoiadora do nosso programa Qualidade de Vida há muitos anos, não é? E também hoje do Pode com Mara Cedro, do nosso estúdio na Avenida Paulista. E em breve ela com o programa Maristela Pedrotti, da Maristela Joias, apresentando seus convidados, não é isso? Com certeza, juntamente com Mara Cedro e depois Maristela Pedrotti, com Maristela Joias, assim como ela falou. E hoje um dia muito importante, comandado por Jô Ribeiro, né, nessa data que é o Agosto Lilás, como a Mara já ressaltou. E o Agosto Lilás tem que ser setembro lilás o ano inteiro, o ano todo, dias. Principalmente nós mulheres que sempre passamos com tanta assim, diferença, lutamos por essa causa tão nobre. E nesse evento tão importante, eu acho que vocês precisam acompanhar, é um dia muito celebrativo. E agradeço a Mara pela oportunidade, principalmente pela Jô, por esse convite. E muito obrigada a todos. E obrigada a você por fazer também a diferença, como Soraya Maia, como Jô Ribeiro, como essas mulheres do 40 a mais, que é um grupo, não é verdade, de mulheres unidas, mulheres que são exemplo, mulheres que exercitam o direito de pleitear a paz, não é verdade? Principalmente falando de Agosto Lilás, gente, é não e não e não. Sabe, para agressividade, seja ela qual for. Não é só de encostar a mão, de bater, de apanhar, mas principalmente a agressão psicológica. Nós temos o direito de exigirmos aquilo que é melhor para as nossas vidas. E sempre respeitarmos, tanto o homem como a mulher. Não é não. E não tem discussão. Isso sim é qualidade de vida, é o nosso Pode com Mara Cedro. E olha, continue conosco direto aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Meus amados, nós estamos na LESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com a nossa querida deputada Solange de Freitas. Essa mulher, gente, ela é toda fina, chique assim, mas ela tem um pulso forte, graças a Deus, porque não adianta estar só de rapapé. Não é verdade? Eu gosto porque ela não tem tempo para respirar, mas ela vai atrás e ela faz. Cada minuto dela é utilizado com ação real. Não é aquele negócio, eu vou ver, eu vou... Não. Então, e hoje ela está fazendo um grande evento aqui com a nossa querida Jô Ribeiro, não é verdade? Falando do Agosto Lilás, que eu vejo não só como Agosto Lilás, eu vejo como uma data simbólica, mas principalmente como 365 dias do ano.
É isso aí, olha. E a Jo faz um trabalho maravilhoso, né? Então, a gente juntou forças, né? Para falar com as mulheres, para fortalecer as mulheres e para unir as mulheres, né? E você falou assim, que comigo não tem frufru, digamos assim. É o sangue de jornalista, viu? Jornalista combativa que eu sempre fui a minha vida inteira, dando voz às pessoas, cobrando as autoridades. Eu trago isso para a Lesp também. E vamos para cima. Por isso que a gente ama. Ah, e obrigada pelo carinho de você sempre, sabe? É muito importante isso, essa nossa união de forças. As mulheres têm que se unir. E às vezes a gente vê que ainda está caminhando, né? Nem todas as mulheres são assim, fortes guerreiras querendo estar juntas no mesmo caminho. Só que quanto mais a gente fala do assunto, quanto mais a gente faz ações como essa que a Jo está fazendo, a gente traz mais mulheres para o nosso lado. É isso que a gente tem que fazer. E ganhamos também cada vez mais na batalha da agressão, de tudo que realmente não é pertinente, não é certo, não é correto. Quando a gente se cala, que a gente quer ser o tempo todo frufru, sabe o que acontece? Não anda, gente, desanda. Você dá 10 passos para frente e 100 para trás. Então, eu gosto, porque o tempo da gente é extremamente corrido, não é verdade, para todas nós? Eu vou e participo quando eu vejo que é algo realmente com ação. Sim. Não é só embasado no vou ver no amanhã. Não. E as mulheres, muitas vezes, elas têm medo de falar. Então, se elas veem que tem mulheres guerreiras, que elas podem contar com ajuda, elas vão falar. Quando elas falam, elas saem daquele relacionamento abusivo que às vezes elas nem sabem que tem, que estão. Às vezes não reconhecem. Eu sei porque o meu irmão é terapeuta e ele cuida muito das mulheres nesses casos de violência. Às vezes elas falam assim, me ajuda, mas eu não sei o que está acontecendo comigo. Elas não conseguem enxergar que estão num relacionamento abusivo, porque o homem faz isso muitas vezes. Ele faz a mulher de um jeito, ele trata ela de um jeito que às vezes elas pensam que elas têm culpa daquela situação e não é ele. E aí na terapia, muitas vezes, o meu irmão contou vários casos, sem dar... É Antônio Freitas. Doutor Antônio Freitas, quero recebê-lo no nosso podcast, lá no nosso estúdio também, Você da vai Avenida adorar. Paulista. Porque, olha, nós precisamos, eu acho que quebrar, eu acho que tem que ser realmente uma quebra isso. Porque todas, desculpe da minha ignorância, da minha pequenez, como mulher de 67 anos, cearense, que não foi fácil a vida chegar onde nós chegamos, não é verdade? Mas eu digo o seguinte, às vezes nós também, lógico, o homem faz com que a gente se ache até culpada, como a nossa querida deputada disse. Mas muitas de nós também, a gente precisa acordar, porque nós podemos fazer, nós podemos ser atuantes, nós podemos vender pipoca, nós podemos fazer uma universidade, nós fazemos um Mobral, nós podemos aprender a costurar, nós podemos tudo, desde que nós também não tenhamos preguiça, não é? Então, assim, a gente tem que dar um alerta, porque muitas realmente caem na inocência, não é verdade? Dele, o homem, fazer tanto a cabeça, não, você merece isso, você merece apanhar, merece agressividade psicológica. E nós nós merecemos o que tem de melhor. Nós, mulheres, viemos ao mundo, merecemos que nós somos mães, nós somos, olha, mulheres que trabalhamos, que atuamos, que pomos dinheiro dentro de casa, sabe? Então, assim, nós podemos tudo, mas desde o momento que a gente saia também da inércia. Nós não podemos pagar um preço, às vezes, velados, não é que eu sou totalmente contra a agressividade. Toda e qualquer, até verbal, porque a verbal ela dói mais às vezes até do que as outras. Então vamos tomar cuidado, mas depende de nós pedirmos ajuda, porque não adianta, mas eu não sei para onde eu vou, não sei. Gente, a gente sempre sabe. Hoje nós temos a Casa da Mulher Brasileira, temos a Casa da Mulher Paulistana, não é verdade? Temos. Não temos? Temos, mas a gente ainda precisa ampliar esses serviços para atingir mais mulheres. Então, é isso que nós estamos fazendo, né? Fazendo mais programas, ampliando esse programa para as mulheres, para elas saberem, olha, se tiverem num relacionamento abusivo, se precisarem de ajuda, que elas tenham uma mão estendida. Então, não pode se calar, mas a gente precisa ajudá-las também. Por isso que nós temos mulheres incríveis, como, olha, a nossa querida Solange de Freitas, deputada, Jo Ribeiro à frente, é não é maravilhosa. verdade? Mulheres incríveis. E vocês também, todas nós somos mulheres incríveis, independente da raça, do credo, da religião ou da conta bancária. Levantemos, gente, façamos uma reflexão e vamos caminhar juntas com um elo de amor, porque Deus está conosco, sempre. Minha querida, muito obrigada. Que Deus continue te iluminando, essa mulher de garra, essa mulher de força. Comigo. E olha, conte sempre. Não é verdade, Jo Ribeiro? Conte sempre conosco.
É isso aí. Pode ter certeza que a força da união das mulheres é que faz com que as coisas saiam do papel. Exatamente. Né? A gente consegue falar para as mulheres, levar serviços e mostrar, não, nós estamos aqui. E algo que eu tenho falado nesse mês do Agosto Lilás, somos todas uma só voz. Sem dúvida, gente. E olha, nunca deixe você omitir vendo uma agressão. Denuncie. Isso é vital. Às vezes você permite que uma pessoa morra ao seu lado porque você não quer se meter. É pertinente a todas nós. Isso é vida. Se meter. A gente tem que meter a colher. E muito. Tem. Não só a colher. Tudo. Tudo. Isso é qualidade de vida. 25 anos que eu falo para vocês, gente, o Pode com Mara Cedro, na Avenida Paulista, que em breve a nossa querida deputada estará conosco. Com certeza, estamos juntas. Um abraço, né, muito Jo? obrigada, viu, querida? Obrigada. Meus amados, nós estamos aqui com a procuradora Mônica Cury, essa mulher que é uma sumidade, como caráter, como ser humano, como pessoa que faz a diferença. Mas infelizmente hoje quando a gente fala de pessoas que fazem a diferença, ela é linda, graças a Deus ela é linda, educada, é fina, ela tem educação sim, mas ela tem ação. Ela não é aquela mulher morna, aquela mulher abobada, aquela mulher retardada, que muitas vezes a gente vê na alta sociedade, mas assim, vende o coração, vende a ação, vende a ética, vende o respeito. Não é o caso da Mônica. Eu a conheço, eu assino embaixo em qualquer cartório. Realmente dou voz, porque realmente representa todas nós mulheres. Então, pensem um pouco, gente, quando vocês verem uma mulher muito fina, requintada, mas nem sempre ela é sem ação, porque às vezes a mulher tem muita educação, mas sem ação nenhuma. E a Maria vai com as outras, é tipo papel higiênico usado. Desculpe, Mônica. É vaquinha de presépio, né? Só tá lá para enfeitar. E não é o seu caso. Não. A gente conhece a sua família, conhece Sim, o seu berço, o seu DNA. Então a gente está Somos falando de uma guerreiras. pessoa guerreiras. E femininas. Femininas lindas, filhas de um Deus perfeito, que é o Deus do Altíssimo, né? Aquele que é o Deus do impossível. Mas assim, eu estou falando isso para vocês, que vocês façam uma reflexão do que hoje é vendido para vocês. E que de repente vocês compram, mesmo sabendo. Às vezes a pessoa mostra uma coisa, uma joia falsa. A pessoa, às vezes é uma bijuteria, gente, que eu não desprezo a bijuteria da 25 de março, pelo contrário. Mas tem que ser pelo valor dela, né? Exatamente, mas não pode se vender mentindo, porque já começa errado. Então, Mônica Cury tem um DNA realmente abençoado de Deus. Fala um pouquinho do evento de hoje. Ah, que delícia, Mara. E lógico que você ia estar presente aqui, né? Você é uma embaixadora das mulheres. E é lindo poder contar com isso. Agradeço a confraria, você sempre presente na confraria, sim, Mulheres 40 Mais. Agradeço a participação, agradeço por terem me acolhido, me aceitado tão bem e por estar fazendo parte dessa campanha de conscientização contra a violência contra as mulheres. Gente, gravem esse nome, Mônica Cury. Às vezes, as pessoas que querem controlar o que é bom e o que é certo, né? Controlar. Não, eu quero fazer o controle. Ela é maravilhosa, é uma pessoa inteligente, é uma mulher, mas assim, nem todo mundo quer ser controlado, nem todo mundo quer ser comprado ou vendido. Então, guardem esse nome, estudem um pouco a respeito do DNA dela, a respeito da família. Mônica Cury, com Y. O nosso Facebook seu é? Mônica Cury, __. E o Instagram? Mônica Cury, __. Gente, acompanhem, depois vocês me falem. Nossa produção 11 947 10 0015. Nós vamos ter aqui um bate-papo depois, um movimento. Nós mulheres. Sabe, mas nós mulheres raçudas, mulheres que realmente queremos o melhor para todas, não é para alguns. Porque o mundo foi feito para todas nós, a felicidade, Deus deu abundância para todas. Ah, mas eu não sei, Mara, eu nasci num berço. Todas nós podemos, desde que nós demos a mão, que a gente se junte com elo de amor e a bênção de Deus e a sabedoria de mulheres que realmente querem fazer a diferença. Isso é qualidade de vida, é Quality by Mara Cedro, é Pode com Mara Cedro e com Mônica Cury. É competência com Mara Cedro. Vocês soube reconhecer quando vocês estavam sofrendo violência psicológica? Nem sempre. No começo, além de estar envolvida e de estar muito, eu achava que era um ciúme, que era até mesmo um cuidado, mas com o tempo eu fui começando a perceber que eu estava me sentindo insegura, com medo, começaram algumas limitações de pessoas que eu não podia mais me relacionar, não podia mais falar, contatos que eu tive que cortar, então não podia mais ter amigos. A minha presença até com a minha própria família foi ficando cada vez mais
quanto sim, aquilo era grave, porque não significa que não tenha deixado marcas no corpo que não estava doendo, porque o meu psicológico começou a ficar muito abalado, a minha autoestima muito baixa e eu não conseguia mais me reconhecer, me identificar. A violência contra a mulher começa com xingamentos e palavras proferidas pelo agressor com a intenção de diminuir a autoestima da mulher, para que ela fique sob controle e refém da validação do agressor. Além de não aceitar, identifique logo no primeiro momento, porque isso é violência psicológica. E também não justifique essas atitudes. Ele estava nervoso, está passando por um problema. Não, ele precisa de ajuda, e de ajuda profissional, e esse não é o seu papel. Ele precisa de um psicólogo. Então, não permita esse tipo de pessoas na sua vida. É muito difícil você manter e acreditar que ela vai mudar. Pode até mudar, mas só com ajuda profissional. Portanto, proteja-se, afaste-se e não seja mais uma vítima dessa estatística tão triste que a gente vem acompanhando. Quando você percebeu que o que você estava vivendo era uma violência doméstica? Quando em uma das discussões, ele deu um carro para mim, empurrou, e eu percebi o quanto aquilo foi grave, mas era difícil, porque o meu psicológico já estava muito abalado, então vinham depois os pedidos de desculpa, de que não iria mais acontecer, de que foi o único momento, mas os momentos depois eles continuaram em outras discussões, e foi ficando cada vez mais grave. E quando eu entendi a gravidade, eu percebi pedir ajuda e sair daquela situação. O que você diria para uma mulher que sente medo de denunciar essa violência psicológica e violência física? É importante que no momento que você identifique que você está vivendo essa situação, o primeiro passo é você buscar uma ajuda psicológica, porque quando você chega no momento da violência física, o seu psicológico já está muito abalado, então você precisa se fortalecer psicologicamente, mentalmente, para que você ganhe forças e que você depois busque posteriormente uma delegacia, busque ajuda, para que você consiga sair desse relacionamento e para que assim você consiga se livrar desse relacionamento abusivo. Agosto comemora seu agosto lilás e a instituição da Lei Maria da Penha, para orientar a respeito da importância do combate à violência doméstica. E a principal arma é a denúncia, tanto nos casos de violência física, violência verbal, moral, patrimonial, sexual e psicológica. Não podemos nos calar, temos que denunciar. A denúncia é a base para a nossa defesa. Agosto Lilás não é apenas um mês, é um chamado, um grito coletivo por liberdade, respeito e dignidade. A Confraria Mulheres 40+ levanta essa bandeira com coragem, porque toda mulher merece viver sem medo, porque nenhuma dor deve ser invisível e porque juntas somos mais fortes. E este congresso é mais que um encontro, é um ato de resistência, um espaço de escuta, de denúncia e de cura e de esperança. Agosto Lilás 2025, por todas que vieram antes, por todas que ainda precisam de nós, pela vida de todas as mulheres. É um prazer estar aqui nesse evento. A Jo, nossa parceria com a Confraria, já vem de longa data, né, Jo? E toda vez que a gente tem um evento, a gente consegue avançar no tema que é nós, né? O tema Nós Mulheres. Valéria Bolsonaro, a nossa secretária da Mulher, que nesse mês deve ter feito uma agenda de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, né, Valéria? De tantos eventos, são 645 municípios apenas, né? Então, é uma honra ela estar aqui no nosso evento, porque não é fácil dar conta a tantos convites que ela recebe. Então, é um prazer, muito obrigada por você estar aqui com a gente, né? Muito obrigada pela parceria, estar aqui discutindo um pouco das políticas públicas, né? Muito obrigada a todas as meninas e os meninos que estão aqui. Eu digo que é importante a gente chamar os homens também para discutir esses assuntos, porque a mulher ela é violentada pelos homens, mas é uma minoria que violenta. A maioria dos homens quer mesmo nos ajudar, quer estar junto com a gente. Nós temos que diminuir essa violência desses homens que nos veem como um produto e que eles podem fazer o que eles querem com a gente. O meu irmão, Antônio Freitas, ele é terapeuta
E ele aborda muito essa questão, porque ele cuida de muitas mulheres. E ele sempre fala que as mulheres, muitas vezes, chegam no consultório dele sem saber exatamente que está sofrendo uma violência. Elas chegam no consultório e pedem ajuda. Elas dizem assim, tem alguma coisa errada, mas eu não sei o que está acontecendo, me ajuda. Eu já tive até vontade de me matar, mas eu não sei exatamente o que está acontecendo. Porque é o que os homens fazem com as mulheres. Eles fazem um temor psicológico em cima delas, que elas não sabem que estão naquele relacionamento abusivo. Então, às vezes, elas não querem acreditar. E aí precisa de alguém, precisa de uma mão estendida para mostrar para ela o que está acontecendo e ajudá-la. Quando tem eventos como esse, Jô, a importância disso é da gente discutir, falar, unir forças e trazer essa união de mulheres, porque muitas vezes a própria mulher não está com essa disposição de estar junto de outra mulher lutando para acabar com essa violência. E eu acho que isso tem diminuído com isso que nós estamos fazendo hoje, nos unindo. Nós estamos todas aqui pela mesma causa, ajudar nós mesmas, porque eu, a Jo, a Valéria, cada uma de vocês, a gente não sabe quem pode ser a próxima vítima. Nós estamos falando de violência doméstica, mas as mulheres enfrentam vários tipos de violência. Eu, como jornalista, 30 anos trabalhando no jornalismo, nunca tinha sofrido nenhum tipo de violência por ser mulher. Quando eu entrei na política em 2020, eu sofri, em 6 meses de pré-campanha e campanha, todo tipo de violência política de gênero que uma mulher pode sofrer. Foi coisas absurdas, assim, era fake news todos os dias, muitos ataques, muitas montagens, sofri um atentado, tentativa de me incriminar no meu próprio atentado. Então, foi coisas absurdas, assim. Eu ganhei os processos? Ganhei 2 anos depois, 3 anos depois. Então, esse ciclo de violência não é só violência doméstica, né? Nós sofremos violência em qualquer área. Para a mulher tudo é mais difícil, né? Seja advogada, seja médica, qualquer profissão. Muitas vezes nós temos que provar 2, 3 vezes mais que nós temos capacidade, né? Mas nós estamos aqui hoje unidas por essa causa, unidas para lutar e dizer um não, dar um basta. Nós lutando com políticas públicas aqui na Lesp. A Valéria, na secretaria, ela é deputada também, está licenciada, também luta na Lesp e luta na Secretaria de Políticas Públicas para a gente ampliar os serviços para as mulheres, né? Criar mais leis para ajudar as mulheres a saírem desse ciclo e saber que elas têm uma mão estendida, mostrar que elas têm uma mão estendida e um serviço que pode ajudá-la a sair desse ciclo vicioso e ajudá-las a ter uma profissão, muitas vezes elas nem têm uma profissão, mas ajudar elas a saírem desse vício econômico também que tem com o agressor. Então nós estamos nessa luta, eu vou dar um exemplo até, Valéria, de uma luta nossa que nós estamos em São Vicente. Lá, o delegado, um delegado lá que assumiu a DDM de São Vicente, e ele me procurou, foi no meu gabinete e falou assim, deputada, você me ajuda a arrumar um outro local para a DDM, que lá é muito pequenininho, as mulheres muitas vezes só tem um caminho, não tem acessibilidade, e a gente gostaria de estar num lugar maior. E a minha ideia também, se fosse possível, o sonho dele é que no mesmo ambiente da delegacia tivesse todo esse serviço oferecido para a mulher, essa ajuda que ela pode ter, psicológica, jurídica, tudo no mesmo lugar. E aí nós começamos um trabalho, a gente foi até a Secretaria da Valéria, fomos na Secretaria Pública, a Secretaria Estadual de Segurança, para saber se a gente poderia arrumar um outro lugar para a DDM, e se na DDM poderia ter também essas políticas públicas para a mulher. Eles autorizaram, fomos na Prefeitura, conseguimos um local, e agora com verbas parlamentares, nós começamos a reforma desse novo ambiente. Fizemos vários convênios com a OAB e outras parceiras e vamos transformar a Delegacia da Mulher num lugar mais acolhedor, e a mulher, quando for atendida, ela vai no mesmo lugar receber toda essa assistência. Porque muitas vezes a mulher vai até a DDM, ela já está tão fragilizada que ela não vai em um outro local procurar essa ajuda. Ela está fragilizada, muitas vezes ela não tem nem condições de pagar uma passagem a mais, infelizmente é a realidade da maioria das mulheres vítimas de violência, e agora ela vai ter. Então a gente quer
transformar isso que nós estamos fazendo lá na Delegacia da Mulher em algo que se espalhe, né, por todas as outras cidades, por todas as outras delegacias, para dar um pouco mais de acolhimento para as mulheres vítimas de violência. Eu agradeço, vai ser muito bom estar com vocês. Eu só vou poder ficar na abertura porque, infelizmente, eu tenho que estar 4 horas no Guarujá, não sei nem se eu vou conseguir. Se tiver comboio na estrada, já era. Mas lá também vai ser inaugurada uma casa de assistência às mulheres também vítimas de violência. Então, é muito importante que nós estejamos lutando aqui, brigando, meu pessoal vai ficar aqui e, de repente, desse encontro saem novas ideias para a gente lutar junto pelas mulheres, aliás, por nós mesmas. Viu? Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje. Prezados membros da mesa, e em especial a deputada Solange Freitas, que gentilmente nos concedeu esse espaço para discutir um tema tão importante. Gostaria de expressar minha profunda gratidão. Hoje reunimos aqui para celebrar o Agosto Lilás e refletir sobre a proteção e empoderamento das mulheres em nossa sociedade. O Agosto Lilás é um mês de conscientização sobre a violência contra a mulher e nos lembra da importância de criar um ambiente seguro e respeitoso para todas. É um momento para reconhecermos os avanços alcançados, mas também para refletirmos sobre os desafios que ainda enfrentamos. Gostaria de destacar a importância da solidariedade e do apoio entre as mulheres, bem como a necessidade de políticas públicas eficazes para prevenir a violência e proteger os direitos das mulheres. É fundamental que continuemos a trabalhar juntos para criar uma sociedade mais justa e igualitária. Agradeço novamente a todos, a Solange Freitas e a todos por sua participação e compromisso com essa causa. Juntos podemos fazer a diferença e construir um futuro muito melhor para as mulheres. Boa tarde a todas e a todos. É com grande alegria e um profundo sentimento de dever que iniciamos nosso Congresso Agosto Lilás. Este encontro reflete os valores da Lei Maria da Penha e eu sou grata pela presença de todos. Quero agradecer especialmente a deputada Solange Freitas, nossa anfitriã, por todo o seu apoio, a secretária estadual da Mulher, senhora Valéria Bolsonaro, a vereadora de São Paulo, Sandra Alves, que está ausente, mas está sendo representada pela senhora Edna, as delegadas e senhoras Juliana Puccini Viana, Rose Correia, Jaqueline Valadares, a procuradora Mônica Cury, a coordenadora de políticas para mulheres, senhora Daniela Camini, a advogada e presidente do Conselho da Mulher da OAB, senhora Cíndia Moraca, e a doutora e psicóloga, senhora Elaine Santos. Também gostaria de agradecer a todas as conselheiras, as membros, integrantes da Confraria das Mulheres 40+. Cada uma de vocês é fundamental para construirmos juntas uma sociedade mais justa e segura. Continuamos firmes, unidas, sem cairmos em retrocessos. É uma honra abrir este evento, que representa o fortalecimento da rede de proteção e a valorização da Lei Maria da Penha, uma legislação crucial no enfrentamento da violência doméstica. E este congresso é significativo, mas o impacto real está nas ações diárias, nos apoios às vítimas, nas denúncias, nas políticas públicas, na escuta ativa e na luta contínua por um país mais justo. E para encerrar este primeiro painel, a Confraria Mulheres 40+, agradece e parabeniza pelo aniversário da lei a senhora Maria da Penha, que nos enviou uma mensagem para todos aqui presentes. Que este Agosto Lilás nos motive a transformar cada mês em um símbolo de defesa e respeito. Muito obrigada. Eu, Maria da Penha,
também quero deixar uma mensagem especial para a Confraria de Mulheres 40+, especialmente para as mulheres que estão participando do Congresso e Conferência do Agosto de Maio de 2025, que acontece no plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Gostaria de dizer que desde maio de 1983 estou em cadeira de contas pela violência doméstica que sofri. Lutei por 19 anos e 6 meses para ver punido meu agressor, um professor de economia colombiano, naturalizado brasileiro, que atentou contra a minha vida, atirando nas minhas costas enquanto eu dormia. A minha luta, que começou com muita dor e sofrimento, teve um desfecho que não beneficiou somente a mim, mas a todas as mulheres do meu país, pois a partir do meu caso foi sancionada em 2006 uma lei para tratar com mais rigor os casos de violência doméstica no Brasil. Esta lei foi batizada com meu nome, por conta de toda a minha história de luta por justiça. E neste ano completa 19 anos de existência. Porém, falar de violência doméstica é lembrar que, apesar dos avanços na legislação e nas políticas públicas, muitas mulheres vivem cotidianamente sob o silêncio, o medo e o isolamento. A Lei Maria da Penha representa uma conquista histórica da luta das mulheres brasileiras, mas a sua efetividade depende do comprometimento de toda a sociedade, e em especial da sensibilização do poder público e de profissionais como vocês. É preciso dizer que violência contra a mulher é crime. Faça você também a sua parte. Conto com vocês. Um forte abraço. É uma honra, um prazer fazer parte da Confraria 40+. Eu, na verdade, sou procuradora advogada pública e com muito orgulho venho dizer que eu vivi a violência doméstica, não na minha carne, mas eu vivi a violência doméstica de muitas mulheres enquanto advogada de CREAS. Eu comecei minha carreira, delegada, como advogada de CREAS municipal, de uma região muito pobre, de uma região onde o rico é muito rico, o pobre é muito pobre, mas eu percebi que tanto o rico, tanto a rica quanto a pobre, elas precisam de assistência. Foi muito valoroso, muito glorioso para mim abrir esse caminho na minha região, interior do estado de São Paulo, como advogada pública, advogada de CREAS. CREAS é um equipamento de proteção contra a violência contra as mulheres, e muito orgulho eu participei disso e abri fronteira, abri caminho para que outros CREAS na minha região, isso há 10 anos, pudessem ser abertos como instrumento público de apoio às mulheres que sofrem violência. Hoje não mais participo desse equipamento, hoje a gente vai crescendo, mas eu confesso, delegada, eu falo muito com as delegadas aqui presentes, que hoje eu sou assessora direta do prefeito e chega na sexta-feira e falo assim, eu posso ir embora e descansar. Hoje eu só mexo com papel, hoje eu só distribuo emendas. Mas eu confesso a vocês que quando eu estava lá trabalhando, uma realidade muito diferente da minha, no sábado, no domingo eu não conseguia parar de pensar naquelas mulheres. Ah, mas elas têm um equipamento. Se elas chegaram até o CREAS, eu já falo das mulheres que foram até o equipamento. Elas têm assessoria jurídica, elas têm assessoria psicológica, elas têm atendimento da assistência social. Por que eu, Mônica, estava preocupada com elas, na medida em que eu estava dando o meu máximo e a minha equipe também? Porque eu, Mônica, assim como tantas mulheres, a gente vivia, passado, submetida a um vínculo emocional. E eu não digo que é só com um homem violento, não. Às vezes a gente tem um vínculo emocional, esse vínculo violento com tantos outros homens. Um irmão, um pai, às vezes um filho. Tem mães que são reféns dos próprios filhos, dos filhos homens. E eu fiquei preocupada por isso, porque eu falava, ela está lá com todo atendimento, mas será que ela vai levar à frente esse atendimento? Será que ela vai lembrar dos nossos conselhos?
que é dela. Então eu venho para esse encontro, Jô, trazendo uma reflexão. Primeiro, como a coordenadora nos disse, vamos educar nossos filhos. Eu sou mãe de um menino de 17 anos e eu quero que ele seja um menino bom, um menino educado. Eu quero que ele abra a porta do carro, eu quero que ele cuide da mulher dele, assim como ele cuida de mim. Eu quero passar esse valor para ele. Mas também vamos cuidar de nós como mulheres. Não só, mas todas aqui temos bons empregos, todas aqui, graças a Deus, temos a nossa remuneração, mas esse vínculo, eu não sei de onde surgiu, não sei se foi do Adão com a Eva, eu não sei de onde surgiu isso, esse desespero, esse apego com o lado masculino, que a gente se liberte, sejamos somente nós, cada uma do seu jeito, cada uma com a sua própria perspectiva e, acima de tudo, com a liberdade de escolher ser livre, e possamos tomar posse disso, dessa liberdade concedida a nós, e que a gente olhe a tudo que a gente vive, pai, marido, filho, e fale, eu me basto. Nos bastando, ninguém vai nos violentar. É isso que eu deixo para hoje. Boa tarde a todas e aos poucos todos presentes. Eu quero aproveitar para dar um abraço muito carinhoso para as minhas amigas do Movimento Mulheres da Verdade, a Gladys e a Marilene Mariotoni, minha companheira de rota, minha Maria do Carmo, e todas as amigas aqui presentes. Eu acho que nós estamos, este mês de agosto, realmente eu acredito que houve uma grande conscientização do Agosto Lilás. Foram feitos muitos eventos belíssimos, que chamaram a atenção das mulheres, que foram inclusive até as comunidades mais longínquas para conversar com elas sobre violência doméstica, sobre os seus direitos, sobre onde elas poderiam procurar ajuda quando passassem por situações como essa. Eu digo que nós todas sabem, né? A Delegacia da Mulher completou no dia 6 de agosto 40 anos. Eu tive a honra de ter sido a primeira delegada titular que fundou essa delegacia, foi a primeira do mundo. De lá para cá, pessoal, muitas políticas públicas foram feitas, muitas políticas públicas aconteceram. Na minha opinião, a nossa maior vitória foi a Lei 11.340, que levou carinhosamente o nome de Lei Maria da Penha, porque é uma lei completa. Ela diz onde a violência acontece, quem comete a violência, enfim, vocês melhor do que eu conhecem tudo. Mas uma coisa muito triste que eu tenho visto atualmente, através das pesquisas, é que o lugar onde a mulher corre mais risco hoje é dentro da sua casa. É um absurdo a gente falar uma coisa dessas, de dizer que dentro da minha casa, onde eu deveria me sentir protegida, é o lugar onde eu corro mais risco. O que isso significa? Significa que apesar de toda esta rede que nós temos hoje, apesar de todos os equipamentos de atendimento à mulher que nós temos hoje, nós temos que continuar muito ativas, nós temos que procurar a mulher lá na ponta, nós temos que conversar, nós temos que informar e não termos nenhum preconceito quando a mulher, apesar de nós termos falado, volta a conviver com o agressor, porque ela não volta porque ela quer. Falta para ela estrutura, falta para ela condições de pôr um fim daquele ciclo de violência. Portanto, para o futuro, o que nós temos que batalhar é a capacitação dessa mulher para que ela possa ganhar o seu próprio dinheiro, para ter a sua independência financeira, tratar de ter uma creche para os seus filhos, para que ela consiga trabalhar, porque se não tiver uma creche ela não consegue, oferecer para ela condições de ter uma moradia digna. E isso eu quero abrir parênteses para dizer que a Coab, que é a Companhia de Habitação de São Paulo, tem um projeto chamado Pode Entrar para as mulheres vítimas de violência. Elas têm preferência nos apartamentos, nas casas, não é nem nos apartamentos, nas casas. A prefeitura subsidia quase 80% para que ela possa comprar a sua casa, o seu apartamento, no lugar onde ela quiser,
tá? Para conseguir se desvencilhar dessa vida de violência. Então, veja, a Prefeitura de São Paulo está dando um passo à frente no sentido de ajudar essa mulher a sair desse ciclo de violência que ela vive. É importante, eu acho que nós tivemos mais avanços do que retrocessos, sem dúvida alguma, mas eu queria deixar uma mensagem final para todas as nossas mulheres. Nós poderíamos ter avançado muito mais, não só com as mulheres vítimas de violência, mas nas nossas próprias carreiras, na nossa própria vida, se nós conseguíssemos ser mais amigas umas das outras. Se nós tivéssemos condição de realmente ter essa sororidade tão falada, mas tão pouco explicitada, com certeza nós teríamos conseguido muito mais. A mulher que sobe tem que dar a mão para aquela que está lá embaixo, para que outras subam junto com ela. Mas parece que as mulheres têm medo de competição, e não é competição, é abrir espaço para as outras, para nos fortalecer, para estarmos em todos os espaços de poder, para que nós possamos ter sempre voz nos lugares onde nós estejamos. Portanto, a minha palavra final aqui é que a gente lembre, por favor, de que a nossa união é muito importante para a conquista dos nossos espaços e principalmente para ajudar as mulheres que têm mais vulnerabilidade. Que nós possamos explicitar isso sempre, que nós possamos dar as mãos umas às outras e que a gente possa, sem dúvida, ao nos unirmos, ao trabalharmos juntas, fazer a diferença na vida de muitas mulheres que nos procuram. Muito obrigada. Hoje eu queria falar com vocês rapidamente sobre, na verdade, um desafio. O nosso painel nem usou muito a palavra desafio, né? Fala sobre avanço e retrocesso. E dentro do contexto do avanço, eu quero trazer reflexão sobre um novo desafio que eu tenho me deparado. Eu estou fazendo mestrado lá na Unesp, sou delegada de polícia há 13 anos, presidente do Sindicato dos Delegados do Estado, e estou fazendo um mestrado aqui na Unesp sobre o impacto da tecnologia na sociedade contemporânea. E como eu sempre atuei na área da violência contra vulneráveis, mulheres, crianças, eu não poderia deixar de trazer essa reflexão hoje para a gente aqui. Gente, meninas, qual que é o impacto da tecnologia nas nossas vidas hoje? A tecnologia, o avanço da internet, ela tem se tornado um grande desafio para nós mulheres hoje. Porque a internet, ela não só é um reflexo da atual sociedade em que a gente vive, que é uma sociedade ainda violenta com a mulher, machista, misógina, tudo isso que a gente já falou aqui, mas a internet ela vai além, ela é um catalisador da violência contra a mulher. Ela abre espaços para condutas que se perpetuam ao longo do tempo. Então, enquanto às vezes uma agressão ela inicia e finda em um determinado momento, na internet aquela agressão ela se perpetua indefinidamente. Uma mulher que tem a sua foto íntima vazada na internet, ela não tem paz, nunca mais. Porque ainda que você tire temporariamente aquela foto de um site, alguém já baixou, alguém já compartilhou, já foi parar em outro grupo. Então hoje nós temos condutas que acontecem no ambiente virtual que a gente precisa pensar a respeito. E a gente está numa casa de leis e muitas dessas condutas não têm tipificação penal, ou seja, não tem um crime correspondente ainda. Nós temos condutas muito graves que atingem principalmente o gênero feminino. Temos a questão da pornografia de revanche, tem tipo penal recente. Temos a questão do cyberstalking, que é a perseguição virtual, que é essencialmente um crime de gênero. A maior parte das pessoas que são vítimas de stalking virtual, quem são? Mulheres. Temos a sextorção, que é aquela extorsão que acontece no ambiente virtual com uma conduta que não tem um tipo penal, não tem um crime específico. A gente, enquanto delegada de polícia, quando se depara com uma conduta como essa, tenta encaixar em algum crime que exista. Mas, tecnicamente, a gente ainda não tem um crime. E aí eu vou trazer um caso aqui para vocês pensarem comigo como que as coisas mudaram. Como eu falei, eu sou delegada há 13 anos. Lá no início da minha carreira, eu trabalhava aqui pertinho, na Vila Clementina, ali na 2ª DDM. Eu era titular e eu lembro quando uma moça chegou na minha delegacia
segurando um maço assim de folhas desse tamanho assim, sentou e muito chateada, né, muito abalada, falou: doutora, olha o que aconteceu. Eu terminei com meu ex-companheiro, ele pegou uma foto íntima que nós tínhamos durante um momento íntimo e colou a minha foto nesse cartaz e colou em todos os postes do bairro. Era, se não me falha a memória, era de Jabaquara, não lembro. Mas ele colou. E como que a moça ficou sabendo? Que começaram a bater na casa dela. Batia, um monte de homem começou a bater na casa dela. Então, assim, é aqui que a fulana faz programa, porque ele pôs a foto íntima dela e botou que é como se ela fosse garota de programa, como se ela atendesse. Pôs o telefone e o endereço dela. E aí um monte de homem começou a ir lá bater na porta da casa dela. Ela ficou tão abalada e ela só falava assim: não, engano, engano. Até que numa das vezes começou a acontecer muito, um dos homens tranquilizou ela, falou: olha, moça, fica calma, mas a senhora precisa ver o que está acontecendo. O homem falou, lembra que a gente falou aqui no início que às vezes os homens não são sempre nossos inimigos, a gente são nossos aliados. Esse homem tranquilizou ela, falou: olha, moça, se acalma, mas a senhora precisa ver o que está acontecendo. Aí ela se acalmou, começou a rodar o bairro, de fato, vários postes tinham uma foto dela colada lá. Aí ela foi de poste em poste, arrancou e foi lá na delegacia entregar pra gente. Naquela época não existia o crime de pornografia de revanche. É um crime recente, hoje existe. Mas é a ideia, é o mesmo contexto. Na época o cara respondeu por um crime contra a honra, né? Enfim, hoje a gente tem a pornografia de revanche. Mas veja, naquela época, ela arrancou o negócio do poste, morreu ali o assunto. E hoje, como que a gente arranca do poste? Como que a gente tira a foto dessa mulher da internet? De um vídeo dessa mulher da internet. E vejam como que a coisa é, que até hoje, que hoje em dia a gente está falando de um crime novo. E como que a gente chama o crime? Pornografia de vingança. Vingança não parte da ideia de que você está se vingando de alguém que fez alguma coisa errada para você. Então a gente está dizendo que a culpa é da mulher. Ela fez alguma coisa errada e o cara está só se vingando. E outra, quando eu falo também que ela praticou uma pornografia, significa dizer que ela tirou aquela foto para instigar, né, a conotação sexual de alguém, que ela queria instigar. Então veja que até quando a gente quer proteger, às vezes a gente faz de um jeito que, pô, não é legal. Se eu falo em pornografia de vingança, eu estou transferindo a responsabilidade para a vítima, falando que o cara só está se vingando de algo que ela fez de errado, que algo é esse, terminou o relacionamento, muitas vezes abusivo. E se eu estou falando que é uma pornografia, é porque ela produziu porque ela quis, a culpa é dela. Se ela não tivesse tirado foto, feito vídeo, se relacionado com ele, aquilo ali não estava sendo divulgado. Então, talvez isso a gente não chamar aí de disseminação não consensual, de imagens íntimas. Então, são pequenas coisas que às vezes valem a reflexão. Então, o que eu queria trazer hoje para vocês, na verdade, é esse desafio de pensarmos a violência contra a mulher agora sob uma perspectiva digital. A gente precisa modernizar as nossas instituições. O nosso legislativo precisa pensar a violência de gênero sobre o aspecto digital. A polícia precisa fazer uma investigação de gênero sobre o aspecto digital. Os meus policiais civis hoje estão treinados, capacitados para atender essa mulher no cybermundo, tirar essas imagens de forma séria e proteger essa mulher. Precisamos falar sobre letramento digital, doutora Rose. Levar letramento digital para as nossas mulheres. A gente precisa saber minimamente como nos protegermos na internet. Infelizmente, não é transferir a responsabilidade para a mulher, mas é que nós possamos nos conscientizar. Porque, veja, se você está no seu carro, o GPS direciona você no meio da madrugada, sozinha, para entrar à noite num lugar que tem um alto índice de criminalidade, o que você vai pensar? Falou, opa, tem chance de eu ser vítima de um assalto, de um crime sexual, eu não vou entrar aqui. Por quê? Porque você percebe o perigo. O mundo digital faz com que a gente não perceba o perigo. Tem uma grande dificuldade na percepção do perigo digital. Então, quando eu falo em letramento digital, é isso. Nós precisamos começar a pensar no perigo que nós estamos expostas no ambiente virtual, que infelizmente é um ambiente que é um catalisador da violência de gênero. Muito obrigada a todos. Boa tarde a todas e a todos.
excelentíssima presidente da confraria, João Ribeiro, nossa querida presidente Filó, nossa Fran Confreira, que está ali na ponta. Em nome delas, eu agradeço a todas as confreiras e a todos os presentes. Nossa querida Mônica Cury, que falou brilhantemente. Nossa querida Jaqueline, presidente do sindicato. E deixava propositadamente, por último, agora segura a emoção, a minha mãe na polícia, a minha ídolo, a pessoa que me fez ser o que eu sou hoje, a nossa eterna delegada Rose, e primeira delegada de defesa da mulher do mundo. É um prazer estar aqui. Olha, João, a doutora Rose já demonstrou interesse em entrar para a confraria, tá? Então, a gente estava conversando ali, ela já demonstrou interesse. Gente, é um prazer estar aqui, é um prazer dividir a bancada com vocês. Eu quero agradecer também a doutora Elaine e a doutora Emiliana, que fizeram lives comigo aqui no mês de agosto, que foi um prazer enorme. Falaram brilhantemente. Eu vou pegar um outro aspecto. Por que nós temos a violência contra a mulher? Porque isso é uma questão cultural. O machismo impera na nossa sociedade desde a época das cavernas, que dava clavada na cabeça da mulher e arrastava a mulher para os cabelos. Mudou muita coisa? Mudou. Nós tivemos queimas de milhões de mulheres na Idade Média sobre o tema da caça às bruxas. Tudo isso questão do machismo. Mudamos muito nos últimos 30, 40 anos? Mudamos. Mas o principal, por que é importante a nossa luta? Nós temos que mudar a cultura, e a cultura se muda em casa. Temos que fazer trabalhos com associações de bairros, temos que fazer palestras, temos que tentar quebrar a nossa cultura machista. E uma das portas são as crianças. E esse trabalho, eu até vou aproveitar que nós estamos numa casa de leis e vi a possibilidade de se fazer uma legislação para incluir a questão de gênero e a questão de violência contra a mulher na grade escolar, no currículo escolar. Nós damos palestras em diversas escolas. Gente, aqui eu estou conversando com adultos. Imagina eu dando palestra para crianças de 12 a 16 anos. Tá? Eu faço isso direto. E você vê as crianças. E eu tenho que falar no linguajar deles. Eu tenho que falar, eu tenho que chegar, não adianta eu chegar com um slide, eu tenho que ir e falar no linguajar deles. Então, eu acho assim que a preocupação com as nossas crianças é o principal. Porque quando se fala em violência doméstica, não é só a mulher, é a família que adoece. Tá? A criança vai ver a mãe sendo estuprada, sendo agredida pelo pai, ela vai procurar uma pseudo-segurança, porque o lugar de segurança, que a doutora Rosa falou brilhantemente, que deveria ser de segurança, que a família é o lugar que ela mais sofre a violência, certo? Então a criança vê aquilo, ela vai procurar a pseudo-segurança nas ruas. Teremos a prostituição infantil, teremos crianças sendo vítimas do narcotráfico, temos os infratores, os menores infratores de hoje e os marginais de amanhã. Então eu acho que a principal, a Lei Maria da Penha para mim foi o maior avanço que nós tivemos, certo? Um avanço incrível. E acabou com aquela história, né, doutora Rosa, que nós conversamos, que a Lei 9.099/95 instituiu que violência contra a mulher é igual cesta básica. O agressor, eu vou falar no português aqui, quebrava a cara da vítima, ia no juízo, dava a cesta básica, ele chegava em casa e ainda ia tirar uma com a cara da mulher, ainda ia provocar a mulher, falando assim: olha, você foi lá me denunciar, agora eu vou deixar de comprar comida para dentro da casa porque eu tenho que pagar uma cesta básica. Isso nós sabemos disso. A doutora Rosa acho que não estava mais, ainda estava lá nessa época, certo? Então, esse foi o maior retrocesso que eu acho que nós tivemos. Mas tivemos muitos avanços. E agora eu acho que essa questão de se preocupar com a educação das crianças e uma maneira de se pensar numa legislação que possa levar o conhecimento, gente. Peraí, não adianta isso aqui. O conhecimento, porque às vezes a mulher, ela está sendo violentada, ela está sendo vítima das mais diversas formas de violência e ela não tem noção que ela está sendo vítima disso, porque a nossa cultura, mulher é ser inferior, é ser de segunda categoria, tem que levar pancada do marido e ficar quieta, e isso que nós temos. Eu deixo essa reflexão para vocês, quebrar isso através do quê? Do conhecimento. Então,
multipliquem esse conhecimento, levem esse conhecimento, que a melhor forma de libertar a mulher é levar o conhecimento e investir nas crianças, e investir em legislação que leve esse assunto, porque vocês imaginam como a violência ocorre, inclusive dentro da escola com as meninas. Tá, acho que eu já falei demais, acho que eu já ultrapassei meu tempo, mas eu queria agradecer a Jo por essa oportunidade que ela deu pra gente no congresso, de participarmos desse congresso, porque é o que eu falei, eu falo sempre, eu estou muito emocionada, a Jo sabe disso, a doutora Rosa Jaqueline também, porque foram 40 anos de DDM. E a história da DDM se mistura com a minha história de vida. Eu estava conversando com a colega de São José dos Campos, e eu falei para ela, eu vi a DDM de São José dos Campos foi minha filha. Eu não sou casada, não tenho filhos, mas tenho as minhas vítimas, que são as minhas filhas eternas. E se mistura com a minha história de vida, a questão da violência. Tanto que eu aposentei, mas sou ativista, sou palestrante e vou continuar, porque é o que eu falo, que eu casei, o meu marido é a questão da violência contra a mulher. A culpa é da doutora Rose, tá? Porque eu me espelhei nela. Eu sempre brinco e falo, quando eu crescer, eu vou ser igualzinha a ela. Tá? Doutora, obrigada por ter vindo, obrigada, Jaqueline, obrigada, doutora Mônica, Jo, Filó, a Cadê a Fran? Tá ali, a todas as confreiras, a todos os presentes aqui. Muito obrigada. Estou quebrando o protocolo agora, que não tinha aqui no nosso roteiro, no momento que a gente fala, mas eu quero deixar registrado aqui, que tenho deixado, inclusive, registrado em todos os portais que nós divulgamos e as lives, que esse momento que nós estamos vivendo aqui do Agosto Lilás dá-se pela a Juliana Puccini, que trouxe essa ideia de nós fazermos esse evento. Então eu quero agradecer, Juliana, você imensamente por isso. Conte sempre comigo. Eu levantei a bola, se comprou a ideia. Conte sempre comigo, conte sempre com as nossas confreiras, com a confraria. E é um prazer e está sendo incrível realmente esse momento aqui. Muito obrigada. Tenho honra de ser. Parabéns, Ju, pela grandiosidade do evento, pela importância do tema e por você reunir tantas mulheres. Cada encontro desse é realmente um aprendizado para a gente. Eu vou mostrar aqui para vocês esse livro, que são os impactos da violência doméstica no cotidiano das mulheres no Brasil. Nesse livro, viu, doutora Juliana, tem um capítulo todinho dedicado aos filhos e aos órfãos da violência. Porque, Jo, quando o marido mata a mulher e se mata em seguida, a gente já não tem mais os filhos da violência, a gente tem os órfãos da violência. Essas crianças ou vão para abrigos, ou vão para familiares para os quais ela é um estorvo, né? Ela não está mais no seu lar. E o impacto que a violência doméstica causa nas crianças é uma coisa assim brutal. Elas têm problema de sono, déficit de ensino, déficit de aprendizado, tendem a ser violentos ou apáticos. Eu vou contar por que eu falei em apatia. Eu sou benemérita numa creche na Santa Cecília, e no Dia das Crianças eu peço ajuda para todo mundo dar brinquedo, mas não é todo mundo que pode dar. Os que faltam eu compro jogos. E eu vi as crianças todas felizes com seus brinquedos, jogando, e tinha uma criança bem no cantinho, menino de 8 anos. Eu falei, alguma coisa está errada. Eu falei, a tia trouxe brinquedo para vocês, trouxe joguinhos, por que você não está brincando com seus amiguinhos, você está quietinho aí no canto? Ah, tia, minha mãe apanhou tanto essa noite que eu não tenho vontade de nada. Então, uma criança de 8 anos. Então, eu sempre falo com as professoras, quando eu vou assim, na creche ou em alguma escola, a criança dá sinais, né? Assim como a mulher que sofre violência também dá sinais. Então, eu falo para elas, tem que ficar observando essas crianças, porque elas precisam de acolhimento e encaminhamento para psicólogos. Fiz um estudo aqui no Brasil. Nós temos só em 2 estados do Brasil, no Ceará e acho que em Fortaleza, 2 núcleos especializados em tratamento psicológico para filhos e órfãos da violência. Na Bahia se chama NACOAF, Núcleo de Atendimento a Filhos de Violência Doméstica. Nossa cidade, que é a maior cidade de São Paulo, não tem um centro desse. Eu estive recentemente com a avó do Bruninho, que é aquele menino
que a mãe dele, a Samúdio, sumiu, não se tem corpo, não se tem nada. A mãe, ele está hoje no clube de futebol graças à criação da avó. A avó paga tratamento psicológico para o menino até hoje, porque não tem um centro para ela levar esse menino de graça. Hoje já tem alguns organismos dentro do Estado que atende, mas não assim permanentemente. A pessoa vai, marca uma consulta. E essas crianças, num ambiente que deveria ser realmente, né, doutora Juliana, um ambiente sadio, um ambiente tóxico para elas. Muitos têm problema de relacionamento, jovens lá no futuro, não conseguem se relacionar. Muitos tendem a ser violentos, como são os seus pais, que eles vivenciam, e como a doutora Juliana falou. Eu tive um garçom que eu conheci, ele saiu de casa, ele estava com 14 anos, eu falei, não aguento mais minha mãe apanhando. Ele saiu de casa. O que poderia ter acontecido com esse garoto de 14 anos? Ser cooptado pela droga, pelo crime ou pela prostituição. Ele foi procurar um emprego numa padaria porque ele dormia no fundo. Hoje ele tem uma rede de padarias, mas isso é uma exceção, porque a tendência de quem sofre a violência doméstica, tanto jovem quanto criança, é se tornar violento e copiar aquilo que eles veem dentro de casa. E nesse capítulo aqui, tem várias opiniões de várias advogadas, é uma coautoria, né? Tem um capítulo que eu dedico inteirinho aos filhos da violência. Então, eu peço para vocês, que são amigas, que vocês observem as crianças, às vezes, no seu prédio, né? Às vezes, no playground, aquela criança... a gente tem que se unir como sociedade. Não é só a lei, nós temos uma das 3 melhores leis do mundo, com a doutora delegada Rose mencionou, mas nós precisamos também ter uma atenção para essas crianças, né? O educador, a professora, o vizinho, um familiar, né? Que vê que aquela criança pode estar sofrendo violência e pode estar assistindo a violência dentro de casa. Então essa vai ser minha missão daqui para frente. Muito obrigada, viu, Ju? Parabéns. A gente tem nesse painel cuidar, defender e transformar. Que esses 3 verbos são a responsabilidade do poder público, né? Cuidar, porque toda mulher que está em situação de violência, ela precisa de acolhimento digno, imediato, humanizado. Defender, porque cabe ao Estado a proteção e principalmente romper esse ciclo de violência e transformar, porque o compromisso não é só romper o ciclo de violência, mas ajudar essa mulher a reconstruir a sua vida com autonomia financeira. Como é que a gente tem feito isso hoje na prefeitura? Da nossa rede de atendimento, que a gente já falou no painel anterior, e com as nossas políticas que a gente tem aqui hoje. Aí vou lembrar a fala da delegada Rose, a gente tem na Coab o Pode Entrar, que é um programa excelente para as mulheres vítimas de violência, né, com a carta de crédito para que ela consiga um imóvel para sair da situação de violência. Mas antes disso, a gente tem também o auxílio aluguel, que é um benefício que a prefeitura dá para ajudar essa mulher a sair de perto desse agressor. A gente tem o auxílio aluguel estadual e municipal. Nós temos também, com a fala da senhora Marli, o auxílio Ampara. O auxílio Ampara é um auxílio que a gente não gostaria de ter aqui no município, mas infelizmente ele é necessário. É um benefício que é dado à família que fica com esse órfão do feminicídio, porque muitas vezes a família que vai ficar com ele não tem condições, não tem estrutura para estar com essa criança. Então é importante que a gente tenha esse amparo para essas famílias para ajudar no cuidado. O protocolo Não Se Cale para defender as mulheres vítimas de assédio e importunação sexual em grandes eventos. E principalmente o que eu gosto muito é o Tem Saída. O Tem Saída é uma política aqui do município que ela leva empregabilidade para as mulheres em situação de violência, que isso é o importante. A gente pode cuidar dessa mulher, a gente pode ter política para habitação, mas se a gente não conseguir capacitá-la e empregá-la, a gente não rompe esse ciclo de forma alguma. Então a gente precisa de 2 coisas, dessa rede funcionando de forma organizada, com capilaridade, mas precisamos também de todas essas políticas para garantir que essa mulher que tem esse auxílio
psicológico, assistencial, mas que ela possa se capacitar, que ela possa voltar ao mercado de trabalho para romper de forma definitiva esse ciclo da violência. A gente está falando aqui de cuidar, de defender, de transformar. A gente precisa falar também de escuta e de acolhimento real. Quando a gente fala em escutar, a gente precisa acreditar na palavra dessa mulher e respeitar o seu tempo, que isso falta muitas vezes para nós, como mulheres, como sociedade, porque a gente tem que sempre acreditar na palavra dessa mulher. E acolher, prestar esse apoio, construir junto com ela um caminho para que ela viva uma vida livre de violência, que esse é o final da nossa jornada com essa mulher. Então, cuidar, defender, transformar, não são verbos apenas, eles são os compromissos que orientam nossa ação aqui como poder público. Então, cada equipamento, cada programa, cada política pública, ela representa proteção, dignidade e uma oportunidade de recomeço para essas mulheres. Esse é o nosso compromisso aqui em São Paulo com todas as nossas mulheres, não só aquelas que estão em situação de violência, mas todas as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. E eu convido todas vocês a nos ajudarem nessa empreitada, acolhendo e amparando todas as mulheres e todas nós. Obrigada. Eu queria levantar 2 pontos, um de observação e uma de ação, já que o nosso painel é de acolhimento e também de escuta e de ação. O primeiro, eu queria retomar aqui a fala da doutora Jaqueline sobre a preocupação com a internet, porque a violência contra a mulher, ela se multiplica em diversas formas, exponencialmente, e hoje a misoginia digital é algo que a gente precisa tratar. Já desde 2023 existem programas do governo junto à Comissão de Direitos Humanos para combater o discurso de ódio contra mulheres, porque além dos crimes que a doutora Jaqueline colocou aqui, chamando a atenção até para a nomenclatura que esses crimes acabam sendo punitivos, novamente revitimizando essas mulheres, a gente precisa pensar no discurso de ódio contra as mulheres. E aí eu queria destacar a fala da Daniele na primeira participação dela aqui, quando ela falou sobre como nós mulheres precisamos não julgar outras mulheres, porque grande parte da misoginia digital hoje é praticada por mulheres contra mulheres. A violência com que se comunicam, com que se ofendem, com que se tratam nas redes sociais, como julgam, ela precisa ser sim combatida. Então esse é o meu ponto de observação. E como ação eu trago 2 pontos. Um, da minha atuação individual como advogada, como palestrante, que eu vou às escolas voluntariamente, escolas do meu bairro, da minha região. Hoje eu estou aqui representando a OAB São Paulo da Regional Jabaquara Saúde, que é da qual eu sou presidente, e eu faço isso, um trabalho de letramento digital sobre a questão comportamental na internet, incluindo aí a misoginia digital. Mas também queria apresentar para vocês que a OAB São Paulo, num programa que começou em Itapira, com a doutora Maíra Reca, e que tem se expandido para o estado todo, criou o programa OAB por Elas. É um programa de acolhimento, de orientação jurídica, pensado num plantão composto por advogadas voluntárias que acontecem em eventos pontuais. Então nós tivemos 52 advogadas voluntárias no Carnaval, que ficaram 24 horas online fazendo orientação para casos de violência, não só doméstica, mas todo tipo de violência que essas mulheres sofrem. Esse programa tem se expandido. O meu núcleo, a minha regional, a OAB Jabaquara, presidida pela doutora Terezinha Fernandes, foi instalado no núcleo, e tivemos ainda a honra de ontem instalarmos uma comissão específica de combate à violência contra mulheres, para que a Comissão das Mulheres Advogadas em âmbito estadual e regional esteja pronta para acolher, orientar e dar dignidade para essas mulheres que são vítimas dessa violência. Mas eu destaco, o ambiente digital hoje também é palco de grande violência doméstica, e a gente precisa focar sim no letramento digital, em políticas públicas que incluam essa educação digital desde os primeiros anos na escola. Era isso que eu queria contribuir. Muito obrigada a todas, uma honra estar aqui. Prazer estar aqui com vocês nesse projeto, nessa ideia tão maravilhosa e tão necessária. Jô, muito obrigada. Filó também, querida. Segundo uma pesquisa do IBGE, mais de 29 milhões de pessoas sofrem violência, seja ela psicológica, física ou sexual.
A psicológica é a mais recorrente. E alguns exemplos. Você não serve para nada. Não aguento mais olhar para você. Você tem que dar graças a Deus que eu estou na sua vida, porque sem mim você não é nada. Isso é violência psicológica. E ela precisa ser evitada. Porque se ela não for evitada, ela vai evoluir para a física e até mesmo para a sexual. Então o agressor, ele tenta. Se a vítima recua, ele avança. Então ao primeiro sinal, posicione-se. Não pode recuar. Quanto mais vulnerável for a mulher, mais poder o agressor terá. Então é muito importante tomar cuidado com essa vulnerabilidade. A gente vive uma cultura machista, né? Então, homem grisalho é charmoso, mulher é desleixada e velha. Homem um pouquinho mais gordinho, ai gente, ele é tão fofo. Mulher, nossa, ela não se cuida. E como as colegas falaram, é a própria mulher que julga. Vocês já viram algumas mulheres falando quando encontra? Ah, ela estava maravilhosa, virou e falou, você não acredita. Meu Deus, está acabada. Está um horror. Não acabada. Entre homens a gente não vê muito isso não. Mas as mulheres são as maiores algozes das próprias mulheres. E aí, por que essas mulheres permitem? Eu gosto sempre de levantar questionamentos e pensamentos. É por medo? Por baixa autoestima? Por uma autoimagem distorcida já lá na infância? Porque é na primeira infância que se aprende tudo. A mãe, ela vai te passar um modelo feminino assim como o pai. Então, se ela mostrar para você que você não é tão bacana assim, você já vai crescer com essa ideia, com essa imagem que vai acontecer. O agressor vai falar, pronto, adorei. É isso mesmo que eu queria para a vida ficar bem mais fácil. Como psicóloga, há mais de uma década eu atendo mulheres vítimas de violência. Chegando no consultório, depressão profunda e com várias tentativas de suicídio, não é uma só não, várias. Sabe por quê? Porque elas não aguentam mais, elas não suportam mais tanta humilhação. Sim, humilhação, que é o que elas vivem diariamente. E aí fala, não tem mais solução, então é melhor eu morrer, porque eu não aguento mais tanta pressão. Elas precisam ter, gente, segurança para denunciar e não vergonha. Precisa ter apoio psicológico para lidar com os traumas e seguir essa vida. A família inteira adoece, não é só a vítima, a família inteira, a rede de apoio, todo mundo adoece. Agora a perguntinha, o que fazer? Vagão rosa? Táxi rosa? Calçada rosa? Ou melhor, preparar para que elas saibam se defender e identificar o primeiro sinal de violência psicológica? Eu fico com a segunda opção. A gente trabalhando a autoconfiança dessa mulher, a autovalorização, a autoestima, é assim que ela vai caminhar sempre para a vida. Ela vai identificar esse agressor e vai falar, querido, aqui não. Eram assim que saíam as mulheres que por mim passaram. Nenhuma delas mais sofreu violência. Então é possível resolver essa situação para que elas nunca mais fiquem reféns. Gente, olha essa palavra que forte, refém. Alguém aqui gosta de ficar refém de alguma situação? Imagina um agressor dentro da própria casa. Ai, esse agressor, gente, é um homem fraco, é um homem adoecido, é um homem covarde. Por que ele não vai bater de frente com alguém do tamanho dele? Ele foi gerado no ventre de uma mulher e mesmo assim ele não respeita. Agora, ele acha que está tudo bem, que ele não precisa de ajuda. Por isso que eles não buscam tratamento. É muito difícil chegar no consultório, algum homem fala, eu não tenho controle da raiva, eu espanco minha mulher todo dia. Não chega, infelizmente. O objetivo deles é sempre minar a confiança da vítima. Quanto mais ela se sentir enfraquecida,
mais ele vai ter poder sobre ela. Aí vira uma própria marionete. Ele vai cuidar dela, vai mandar nela o tempo todo. Você vai sair com esse brinco? Unha vermelha? Tá virando mulher da vida. É isso, e eu não estava sabendo. Aí chega um amiguinho e fala assim, ou uma amiga, né, só que da onça, diz assim, ele tá nervoso, mas é porque ele te ama. Ele te bateu, mas é ciúme, ele tem medo de perder você. Oi? Não pode. Precisa se posicionar na primeira investida. Levantar a voz é agressão verbal. Palavra de baixo calão é agressão. Xingamento é agressão. E outra, nunca justifique a atitude de um homem. Ele estava nervoso. Ai, sabe o que aconteceu? Ele ficou desempregado, o chefe mandou embora, vai se tratar, querido. Né? A mulher não vai aguentar tudo isso que ele está vivendo. Isso é o problema dele precisa ser resolvido. Ele não vai mudar. Gente, ele não vai mudar. Então, mude você, mulher. Não permita jamais que ele te trate de uma maneira que você não queira. Não permita que tirem a sua paz, a sua alegria, os seus sonhos, a sua vontade de viver e a sua vida. Não podem permitir mais que isso aconteça. Desde 2006 foi criada a Lei Maria da Penha e a gente discute essa situação. Isso já fazem 18 anos. Será que daqui 18 anos a gente vai estar falando de novo sobre esses índices de feminicídio, quanto tem aumentado? Será? Até quando vamos tolerar? Até quando vamos tolerar? Pensem, até quando vamos tolerar? Esse tema não é mais para ser discutido, é para ser eliminado. É assim que a gente precisa pensar. Muito obrigada. Congresso e Conferência Agosto Lilás, numa realização da Confraria Mulheres 40+, com apoio da deputada estadual Solange Freitas, apoio da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, cobrindo o evento da tarde de hoje, TV Alesp e programa Mara Cedro.